Olá, sou a professora Alissa. Vou trabalhar com vocês alguns temas recorrentes da disciplina Tópicos em Administração Avançados. Através da ferramenta do EAD, a faculdade tem proporcionado, através de uma educação inovadora, aulas de pós-graduação que possuem o mesmo conteúdo do padrão ensino presencial. No ambiente AVA, você vai encontrar alguns links que vão te auxiliar no desempenho do curso. Entre outros atalhos, você vai encontrar meus cursos. Clicando neste atalho, você vai conseguir elencar todas as disciplinas em que você se cadastrou. No ícone Disciplina Tema, você encontrará um guia de estudo, um roteiro que vai auxiliar o aluno no estudo dessa disciplina. Você encontra também, no ícone Ajuda, você encontra também FAQ, perguntas frequentes, e suporte técnico, para tirar dúvidas técnicas em relação ao sistema. Vamos ao tema de hoje, diversidade cultural. A diversidade cultural, para a Chiavinato 2004, representa o grau de dificuldade ou o grau de diferenças entre as questões humanas mais básicas e uma grande variedade de pessoas em relação às pessoas e às diferentes forças de trabalho que são encontradas dentro da organização, né? Através das raças, crenças, religião, classes sociais, idade, sexo, todas essas dimensões vão compor essa diversidade cultural. Todos esses elementos, eles estão intrínsecos, estão enraizados na população e na formação dessa mão de obra, nessa força de trabalho que compõe as organizações, tanto em níveis de gestão quanto em níveis operacionais, né? Então, a diversidade cultural, ela é um fator recorrente, presente nas organizações por conta da globalização e por conta da competitividade, né? Devido à competitividade. Muitas empresas se instalam em outras localidades e, a partir desse momento, elas assumem a responsabilidade de lidar com novos fatores, às vezes divergentes dos conceitos em que estão acostumadas. Qual seria, então, a influência dessa diversidade cultural na gestão dentro da administração, né? Para os gestores, como que isso acontece e qual as ferramentas que esse gestor pode se utilizar numa versão mais estratégica de suas tomadas de decisões. Alguns autores vão correlacionar essa diversidade a uma certa influência negativa ou positiva para essa gestão dentro da empresa. É claro que todos os gestores já possuem uma cultura, né? Quando as empresas são constituídas, elas carregam em si toda a política, todo o padrão de costumes que vão ser implementados dentro de suas normas e procedimentos. Todas essas normas, elas deverão ser ajustadas às diferentes culturas nacionais e internacionais, ou seja, de outros países. Alguns aspectos, né, de acordo com Hofstede, 1993, esses aspectos o autor vai categorizar em 5 dimensões ou em algumas dimensões que vão retratar como acontece na prática essa influência, esse reflexo da diversidade cultural que permeia os países dentro da sua gestão, de como você vai conduzir uma empresa, né? Dentre elas, nós temos distância de poder, individualismo versus coletivismo. Dependendo da cultura que um país defende ou de uma crença religiosa, que aquela formação da mão de obra está enraizada, está defendendo, a empresa precisa se ajustar, a empresa precisa conhecer muito a fundo essa cultura para que consiga tomar as melhores decisões. Em termos de produto e estratégias, as empresas precisam ter plena consciência de como essa diversidade cultural impacta a sua gestão, né? Não se pode, por exemplo, querer impor um produto se ele bate de frente ou se ele contrapõe qualquer requisito que vá de frente com essa crença, com essa religião, com esse conceito, com esse costume que já é intrínseco daquela nação.
Algumas características das culturas bem-sucedidas. Alguns estudiosos vão entender que alguns atributos atrelados à cultura, à diversidade cultural daquele país, eles vão proporcionar o sucesso ou o insucesso dessa organização. De que forma? A cultura da organização, independente da atuação da organização, independente do país em que ela esteja atuando, essa cultura ela vai enraizada na empresa, né? Sabe-se que as empresas, por exemplo, no nosso país, empresas japonesas, empresas alemãs, possuem uma cultura mais rígida, né? Uma cultura mais disciplinada. Então, essa cultura, ela permeia todos os estados em que a organização está atuante. Então, na verdade, cabe ao gestor se adaptar a essa cultura do país e não o contrário, fazer com que a cultura do seu país, que está presente na empresa, se adapte ao mercado local, né? Então a gente tem uma inversão, talvez, daquilo que estamos habituados a executar no nosso dia a dia, né? Nós precisamos o quê? Que essa cultura tenha um aspecto positivo, sim, na atuação da empresa entre os mercados, sim, mas se ela não reflete ou se ela impacta negativamente, precisamos rever estes conceitos, né? Estes conceitos. Ou até mesmo averiguar se é lucrativo ou bem-sucedido a implementação da empresa nesse local. Redes sociais. Redes sociais é um tema que tem sido muito utilizado pelas organizações em suas estratégias, né? Nós temos vários tipos de mídias sociais que veiculam a imagem da organização, veiculam seus produtos, veiculam as promoções, veiculam todas as informações que são correlacionadas àquela organização, né? Nós sabemos que as redes sociais elas são importantes, elas vieram para ficar, né? Muitas pessoas acreditam nesse poder estratégico que tem as redes sociais, né? Não apenas pelo fato de ser algo agradável, mas pelo fato de trazer algo rentável, algum retorno, uma certa lucratividade para a organização. A maioria das empresas que são virtuais se utilizam das redes sociais, não só do e-commerce, né, o site na internet, mas também se apropriam das redes sociais, né, no sentido de que desejam estar mais próximos dos seus consumidores. Não só as redes sociais, mas também as novas tecnologias, né? Alguns tipos de mensagens diferenciados que nós encontramos nos celulares e em outros tipos de aparatos tecnológicos, ok? Alguns líderes vão compreender que a rede social ela vai gerar um fluxo de benefícios natural, né, para as organizações que a implementam em seu dia a dia, em seus recursos, enfim. Um outro tópico que teremos que abordar neste tema seria a gestão sustentável. A definição para a gestão sustentável seria você gerenciar, coordenar, planejar ou liderar todo o aspecto da sua organização, tudo o que condiz com a sua organização, de modo a não impactar o ambiente e as esferas externas, né? Então, uma questão de responsabilidade social, uma questão de responsabilidade ambiental. Muitas empresas têm se dado conta de que a gestão sustentável tem trazido uma imagem positiva perante o mercado. O consumidor, cada vez mais consciente dessa proposta sustentável, tem aplicado esses conceitos no momento da decisão de compra. Então, ao optar por comprar um serviço, um produto para o consumidor, tem ficado cada vez mais claro que tal produto ou serviço proveniente de uma gestão sustentável tem uma melhor aceitação pelo mercado, né? As organizações respeitam isso e muitas têm se direcionado para esse novo modelo de negócio com o intuito de criar novas oportunidades dentro dos mercados. Bom, o nosso tema de hoje foi esse. Após o vídeo, após cada aula, você deverá realizar todas as atividades e entregá-las nos prazos corretos, para que você consiga participar dos exercícios propostos e das atividades individuais. Consulte o cronograma caso você tenha alguma dúvida.
reveja o vídeo e faça pontuações necessárias que julgar conveniente, ok? Até lá!